Olá, pessoal! Então, dando continuidade aqui ao assunto de integral, né? Nós podemos ver nesse caso que nós temos o quê? Nós não temos uma multiplicação, mas nós temos uma divisão, né? Porque esse tracinho de fração nada mais é do que uma divisão. Neste exemplo, eu vou fazer com uma integral indefinida, ou seja, não possui limites de integração, tá? E vamos ver o que a gente pode fazer para resolver este caso aqui, onde nós temos uma divisão, sendo que a integral não tem regra do quociente, né? Ela tem aquelas regrinhas básicas, tá? Então, nós temos que analisar que método, né, que metodologia nós vamos utilizar para quando aparecer uma fração, né? Porque não adianta eu integrar em cima e integrar embaixo. Não é assim que funciona. Então, nós vamos tentar fazer esse exercício por substituição. Primeira dica, quando a gente for fazer por substituição e eu tiver uma fração, eu procuro pegar sempre o U, aquele que tem o maior denominador, né? Então, olha em cima, 4x ao cubo, o maior expoente. Então, aqui o expoente é 3, embaixo é x à quarta. Então, vamos chamar o U de x à quarta, mais 2. Mais 2. Lembra, quando nós formos fazer por substituição, nós podemos utilizar, né, escolher o U que melhor nos agrada, tá? Às vezes dá certo, outras vezes não. Agora, o DU, já que eu estou fazendo uma troca de variável e o meu U e o meu x não é mais a minha variável, então eu não posso ter aqui mais a minha constante de integração como dx, tem que ser du. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar o meu u. Então, o u, eu tenho a opção de escolher, claro que algumas opções me ajudam, outras não, mas o du já não tem opção de nada. O du é a derivada do u. Então, ó, a derivada de x à quarta vai dar 4x ao cubo, né? Porque lembra a regrinha do tombo, a gente derruba, né? E faz n menos 1. A derivada de mais 2 é 0. E aqui eu tenho que colocar a variável de integração que eu estou usando. Então, dx. Agora, a gente faz a troca. Olha, vamos lá. Embaixo, eu chamei do quê? De U. Então, x à quarta mais 2, eu vou colocar U. E 4x ao cubo dx, o que deu? Ó, 4x ao cubo dx é a mesma coisa que du. Então, não adianta nada eu trocar, né, por uma variável de integração, deixar u com o dx. Não pode, tem que ser u com du, x com dx e assim sucessivamente. E aí, a integral de du sobre u é o quê? Né? É uma daquelas formulinhas diferentes, né? Que é ln módulo de u. Isso é fórmula, tá? Mais c. Terminei o exercício? Não, porque o meu exercício, ele não era em u, né? Ele era em x, então eu vou lá e troco ln módulo. Quanto vale o u?
x² mais 2. Então, x² mais 2 mais c. Por que esse módulo? Porque o ln, na verdade, é o logaritmo, né? Com a base, que a gente sabe que tem log de 2, de 3, de 4, de 10, né? O ln é o logaritmo cuja base é o número neperiano. Ah, professora, assim ficou fácil. Mas e se fosse um número, né? Uma integral definida, com esse mesmo exercício? Sei lá, vou colocar de 1 a 2, por exemplo. E vamos resolver esse exercício. A primeira maneira de fazer é a mesma que nós fizemos aqui. Ó, só vou repetir aqui, para quem não entendeu na primeira vez, tá? Eu vou escolher um U. Por que eu vou ter que escolher um U? Porque esse tipo de integral não se enquadra em nenhuma das regrinhas básicas que nós temos. Então, nós estamos aprendendo a fazer agora, né, a integração por substituição. Aí, o U eu escolhi. O DU eu já não posso mais escolher. O DU vai ficar o quê? 4x ao cubo, né? A derivada de 2 é 0, dx. Pronto. Eu venho aqui e faço a troca, né? Exatamente como deu aqui. Como eu troquei a variável de integração, eu não ponho o limite de integração, então deu du, porque 4x ao cubo dx é o du, x² mais 1 é o u, então a gente obtém aqui ln, aí módulo, porque não existe ln de número negativo, de u. Só que esse meu exercício não era em u, era em x. Então, o que a gente faz? Substitui. Vou colocar um mais c agora? Não. Por quê? Porque agora eu estou lidando com uma integral definida. Então, eu vou fazer superior menos inferior. Sempre vai ser assim. Tá? Quem que é o meu superior? 2. Então, no lugar do x, eu ponho 2. Quem que é o meu inferior? 1. Então, no lugar do x, eu ponho 1. Aí, a gente faz a conta normalmente, olha. 2² 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Mais 2, 18. Então, nós vamos ficar com ln de 18. Agora, eu não preciso mais colocar o módulo. Por que não preciso mais? Porque eu sei que 18 não é um número negativo, tá? Menos ln de 1² é 1, mais 2, 3. Pronto. Terminei o meu exercício, a minha atividade. Professora, mas posso deixar ln de 18 menos ln de 3? Pode, tá, gente? Agora, se quiser utilizar a calculadora, colocar lá ln de 18 e encontrar o valor, né? Fazer ln de 3, encontrar o valor e fazer a subtração, pode ser feito. Mas dentro do cálculo não há necessidade de acontecer isso. Então, aí, mais um caso de integral por substituição. Espero ter contribuído aí com vocês. Nós vamos ver bastante casos de integral por substituição, tá? Dentro de integral, a integral simples, a gente tem substituição por partes, frações parciais, substituições trigonométricas, né?
E tudo isso a gente vai acabar utilizando aí na integral dupla. Então, é interessante vocês estudarem, olharem o material, verem o que entenderam, o que não entenderem, para perguntar. Fiquem à vontade para postar as dúvidas de